De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também com a gente, Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Aliás, se você tiver alguma dúvida com relação à odontologia, o implante dentário, a saúde bucal, a gente está com um projeto aqui, o Conexão, junto com a Oral Sim, em responder todas as suas perguntas. Basta você enviar no 99600-2707, 99600-2707, você manda a sua pergunta aqui para o Conexão, para a Oral Sim, e a gente responde para você, tanto pelo WhatsApp, quanto também no programa com o Dr. Marcelo Rodrigues, que participa diariamente conosco aqui no Conexão. O programa de hoje traz aqui um assunto extremamente importante, a gente está falando sobre o câncer de mama, com um especialista no assunto, o Dr. Carlos Alberto da Silva Giandon, que é médico, ginecologista e mastologista, está aqui para falar exatamente sobre esse assunto, já falou aqui para a gente um pouco sobre a incidência, já falou dos fatores desencadeantes e a gente vai falar agora um pouco da questão do diagnóstico, né? Que tanto se fala, a questão do exame da autopalpação. Será, como é que está isso? A mamografia, quando é indicado, quando ela precisa ser feita pela primeira vez, enfim. Doutor, agora é com o senhor, como é que essa mulherada deve proceder aí com relação à prevenção do câncer de mama? Sem dúvida, né, quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, é pedir para os pacientes, ou as mulheres de uma forma geral, ter uma qualidade de vida boa, né, diminuir o estresse, diminuir o trabalho, a incidência da bebida alcoólica, do cigarro. Aí já começa a prevenir assim. Já começa a prevenir dessa forma, né, mudar um pouco o estilo de vida, se alimentar de forma mais natural, né? Eliminar ou deixar de consumir tantos enlatados, embutidos, tudo isso tem relação não só com o câncer de mama, mas com qualquer tipo de câncer, né? Então isso já é uma forma de prevenir. E é lógico, quando tiver seus filhos em engravidar, amamentar, estimular a amamentação é muito importante. Isso faz a prevenção do câncer de mama. E algumas mulheres têm fatores de risco, né? Como a gente disse, a mutação genética, a história genética. Essas mulheres têm que começar um pouco mais cedo a preocupação com relação ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Habitualmente, as mulheres que não são sintomáticas ou que não tenham sintomas de nódulos mamários ou que não percebam nada nas mamas, elas devem fazer um autoexame, né? Sempre após o período menstrual ou atrás de nódulos, de alterações, saída de secreções ou sangue pelo mamilo, né? E alterações da forma, tamanho, qualquer coisa que fuja do normal ou da corriqueira do corpo dela que seja normal, após o período menstrual, depois dos 20 anos, né? Isso a gente recomenda o autoexame até os 40 anos de idade. Deve se preocupar dessa forma. Porque a mamografia realmente em pacientes muito jovens não é indicada, a não ser que tenha fatores de risco, como história familiar. E realizar o exame clínico das mamas por um profissional médico, o Papa Nicolau, uma vez por ano, né, o médico vai examinar a mama e se encontrar alguma coisa alterada, algum nódulo, alguma tumoração, algo suspeito que chame a atenção, esse médico vai pedir os exames. E às vezes não é a mamografia mais indicada, porque às vezes a paciente tem uma mama densa, mama jovem, ela precisa fazer um ultrassom, né, em pacientes mais jovens. Já em mulheres de mais idade ou após os 40 anos, a gente recomenda que se faça mamografia regularmente. Pelo menos o ideal seria anualmente, mas a gente sabe que esse tempo às vezes é muito curto, né, e o ano acaba passando muito rapidamente. Mas que ela se preocupe, cada 2 anos, no máximo, depois dos 40 anos, fazer a mamografia seria um procedimento bastante adequado. A gente tem na rede pública, infelizmente, a mamografia liberada, ou seja, a mamografia de rastreamento, aquelas mulheres que não têm sinais e sintomas para o câncer de mama, liberada após os 50 anos de idade. 10 anos após o... 10 anos após o que a gente recomenda, né? E ainda numa incidência de 2 em 2 anos. Então isso quer dizer o seguinte, o SUS oferece uma paciente ou uma população assintomática o rastreamento a partir dos 50 anos de idade. Não é o ideal, como a gente já viu, o pico de incidência às vezes é um pouquinho antes, né? Em torno dos 45, 50 anos, mais ou menos. E na rede particular ou no convênio, né, a gente consegue solicitar esses exames mais facilmente após os 40 anos de idade, que realmente é o que a gente recomenda.
Isso a gente fala em rastreamento, né? A gente não fala em diagnóstico. O que é isso? Mulheres que não têm sinais e sintomas do câncer de mama devem procurar fazer a mamografia pelo menos a cada 2 anos após os 40 anos de idade. O ideal seria anualmente, a gente recomenda que se faça anualmente. E mulheres mais jovens, antes dos 40, se tem algum nódulo, se apareceu alguma tumoração, às vezes o ultrassom é melhor do que a mamografia. Né? É isso que eu ia dizer, porque às vezes você é o que você falou, é um rastreamento, não é um diagnóstico, né? Quer dizer, ele dá de repente uma direção de que você deve ir. Isso. E naquelas mulheres que já tem um nódulo, já tem a tumoração, às vezes só a mamografia já é suficiente para o diagnóstico, né? Ou para a suspeita de que é um câncer. Obviamente que a mamografia é um exame, ela não vai te dar um diagnóstico preciso de que aquele nódulo é uma lesão preocupante, é um câncer de mama, mas pode indicar, né? Existe uma padronização de laudos, né? A mamografia, ela vem com laudo, todos os exames de mamografia, ultrassom e ressonância são laudados por um médico radiologista, e que lá ele vai classificar aquele achado, aquela alteração. E isso é chamado de BIRADS, né? O sistema americano que a gente acaba utilizando de classificação da mamografia ou do ultrassom, que vem lá de 0 a 6, né? Sendo 1 e 2 normal, BIRADS 1 e 2 normal, BIRADS 3 provavelmente benigno, deve-se só fazer um acompanhamento, né, nessas mulheres com BIRADS 3, BIRADS 4 e 5 tem que fazer biópsia, já é nódulos suspeitos, e o BIRADS 6 quando você já tem a comprovação que é um câncer e você está estudando a mama para propor o tratamento ou propor a terapêutica para a mulher. Então todos os laudos de mamografia e de ultrassom, eles são classificados, eles são padronizados segundo um sistema americano que nós adotamos no Brasil desde 1998 e tem sido um sistema bastante utilizado e é utilizado no Brasil todo. E serve para a gente conversar com outras clínicas, com outros serviços, para saber qual a incidência realmente de BIRADS 0, 1, 2, 3, 4, 5 em cada população e se precisa intervir ou fazer alguma promoção de saúde, né? Então, esse sistema veio aí desde 1998 e a gente utiliza frequentemente. Em mulheres mais jovens, a gente prefere ultrassom, mamografia após os 40 anos de idade e a ressonância. Eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses da ressonância de mama. As mulheres acham que é o suprassumo, que é o melhor exame para se fazer o diagnóstico precoce de câncer de mama, e às vezes não é. Ressonância, às vezes, vê muita coisa que não existe. A gente fala que é um exame altamente sensível, mas pouco específico. Então, assim, não é um exame que a gente deve fazer de rotina. Ela tem a sua indicação, ela tem a sua necessidade de se usar, principalmente em pacientes que têm fatores de risco, né, como mutação genética. Sim. Você pode pedir em pacientes nessa situação, ou quando ultrassom e mamografia não são conclusivos. A mamografia viu uma coisa, o ultrassom não viu, e será que tem alguma doença, será que não tem alguma coisa escondida, entre aspas, você pode solicitar a ressonância. Mas a ressonância não é o primeiro exame que a gente deve solicitar, e sim, talvez o último exame, ou às vezes nem solicitar, porque às vezes ela pode atrapalhar mais do que ajudar. Em alguns casos ela ajuda bastante. Interessante que você falou, doutor, essa questão de classificação 0, 1, 2 e tal. Quer dizer que, então, muitas vezes você, pelo exame lá, pela imagem que você tem, você já pode descartar pelo formato, é isso? Na realidade, existe uma padronização desse laudo, né? O médico radiologista olha, ou a gente mesmo pode olhar, ver o formato, ver o tamanho, ver a densidade pela mamografia, se tem ou não tem microcalcificações ou outras lesões associadas, e tudo isso é classificado numa digamos assim, uma tabela, né? Isso é meio que tabelado. A gente pegou essa classificação, essa hierarquização dos laudos americana e colocamos no Brasil. E essa classificação é muito legal, porque ela te dá recomendação. O que você vai fazer, por exemplo, no BIRADS 4? É recomendado que se faça a biópsia. Né? No 3 você acompanha? No 3 você vai acompanhar. No 1 e 2 é normal, é benigno ou não tem nada. E no 0 é um exame inconclusivo. Né? Então, o que é isso? O paciente vem lá com laudo de BIRADS, mamografia BIRADS 0. Isso quer dizer que a mamografia não serviu para o diagnóstico. Você tem que complementar aquela mamografia, como por exemplo solicitar ou um ultrassom ou alguma incidência especial da mamografia.
Então é um sistema bastante, um pouco engessado, tá? Mas assim, ele é muito bem utilizado e para nós ele veio, assim, tivemos muito ganho. E me dá uma boa notícia, tem muito diagnóstico 1 e 2? A grande maioria, Que bom, sem né? dúvida nenhuma, a grande maioria de BIRADS 1 e 2, é óbvio, né? A população, em torno aí de 70%, 80% das mamografias vem com laudos de BIRADS 1 e 2. É uma boa notícia para quem está assistindo, que de repente tranquiliza também, né? Não é qualquer nódulo que é câncer, né, doutor? Muito pelo contrário, a maioria dos nódulos que aparecem ou que as mulheres percebem, em torno mais ou menos de 80% desses nódulos são benignos, ou serão benignos, ou serão de uma patologia, de uma causa benigna, um cisto, ou um fibroadenoma, um nódulo que na maioria das vezes você nem precisa fazer cirurgia, né, só acompanhar ou fazer alguma punção. Né? Então, o aparecimento de um nódulo não significa que é um câncer. Essa questão é muito importante também, né? A mulher sentiu um nódulo, poxa, eu estou com câncer. Não, não é. 80% dos nódulos que aparecem, que as mulheres percebem, são benignos. Deixa eu ir rapidinho para mais intervalo, eu volto na sequência com o Dr. Carlos Alberto da Silva Gendon, mastologista e ginecologista, com a gente no Conexão de hoje, falando sobre câncer de mama. Não sai daí não, que a gente volta rapidinho depois do intervalo para falar de tratamento. Até já.